Então, meu nome é Juninho, nasci em 78, tenho 39 anos, toco baixo no Ratos de Porão e guitarra no O Inimigo atualmente. E já participei de vários projetos com outras bandas, organização de show, assim como a Verdurada aqui em São Paulo, que é um pouco conhecida. Toquei no Self Conviction, Point of No Return, Refink, Eu Serei a Hiena, Descarga e outras bandas aí mais também. Então a minha entrada no Ratos foi assim, o Gordo ele fez a operação lá do estômago, né? Isso foi em 2002. Aí a banda ficou um ano parada. Então tipo, o João começou o Periferia, o Boca entrou no I Shot Cyrus. Aí tipo, o Fralda na época tocava baixo, tava tocando no Forgotten Boys. Os caras tudo começaram a fazer umas coisas meio paralelas, inclusive a equipe que tinha no Ratos. Também os caras arrumaram outras bandas para trabalhar e tal. E aí quando a banda reformulou para voltar ativa, aí eles estavam precisando montar a equipe, técnico de som, road, produtor, tudo. E na época o Daniel, que tocava comigo no Descarga, ele trabalhava no escritório que era onde fazia os shows, marcava os shows do Ratos. Daí ele meio que fez a ponte assim, ele falou, meu, Juninho trampa com essas coisas de som, de road, de palco, curte esses lances aí e tal, bota ele. Aí quando reformulou essa equipe com essa volta aí do Ratos em comecinho de 2003, eu entrei nessa daí. Aí eu fiquei na banda como road até mais ou menos julho, agosto, assim. Aí foi quando o Fralda pediu pra sair da banda. E aí como eu já tava lá no ritmo já tava com os caras viajando, já tava fazendo todos os shows juntos. Eles falaram, você não tá afim de tocar? Inicialmente era só um teste. Eu fiquei um tempo como... Não era da banda ainda, logo de cara. Então, toquei alguns shows, fiz uns rolês. Aí passou um tempo, os caras falaram, tá legal, a gente curtiu. Aí eu entrei realmente pra banda. Então essa é a história aí de ter entrado como road e depois o pulo pra ser baixista mesmo. Então quando eu entrei na banda foi em 2003, no Ratos. Daí a gente, logo na sequência, já começou a compor. E aí tem o Homem Inimigo do Homem. Esse disco eu gravei, foi o primeiro disco que eu gravei com o Ratos. Aí depois disso tem o split com o Looking for an Answer, lá da Espanha, que saiu em 10 polegadas. E de álbum mesmo foram... E aí depois vem o Século Sinistro, né? Que é o último disco mesmo da banda. Então eu gravei 2 álbuns e um split. Cara, assim, eu sempre nas bandas que eu toco e nas bandas que eu toquei, eu sempre curti participar da parte de composição, né? Então eu cheguei com bastante ideia, assim, daquele jeito lá. Falei, ó, pessoal, fiz uma, sei lá, né? Não era... Eles caras já tinham o ritmo de tocar junto. O Boca, o João e o Gordo tocam junto desde 91, os três, né? E antes o João e o Gordo que fizeram muita coisa ali do Brasil, da Narcofobia juntos. Então, eu cheguei pros caras meio tipo, ó, eu também componho uns negócios aqui e fui mostrando. Aí os caras, bom, legal, já que você é da banda, vamos participar. Então, eu tive bastante parte de composição. Teve música que eu cheguei até com a música inteira pronta, assim. Então, sempre fui livre pra esse trampo aí. Então, nesses 3 discos aí que a gente comentou, né? No Homem Inimigo do Homem, no split com o Looking for an Answer e o Século Sinistro, tem música minha, tem música que eu fiz junto com os caras. Então sempre consegui participar nessa parte de composição também. Cara, acho que tá mais de 10 anos no Ratos é tipo meio que um sonho assim realizado mesmo, de estar numa banda que tem um ritmo de show que é uma coisa que eu sempre quis na vida, assim, sabe? Que é tipo ficar tocando o ano inteiro praticamente. Faz viagem pra fora, viaja pelo Brasil inteiro, aí grava uma coisinha aqui, outra ali, ensaia. Eu acho esse processo inteiro, eu curto pra caramba. Então foi encontrar a banda que
que estava precisando de uma pessoa nesse momento e eu consegui isso daí. Então, tipo, eu acho que é mais esse lance dessa satisfação de ter esse processo completo de banda, sabe? Viajar, fazer show, tocar, compor, ensaiar, esse lance assim que eu sempre achei esse ritmo bem interessante, assim, e no Ratos consegui realizar isso assim profissionalmente por muitos anos, né? E tá rolando até hoje e por mim continua rolando aí. Quando eu comecei a trabalhar de hold pro Ratos, foi o meu primeiro trampo de hold com uma banda fixa, assim. Eu não tinha muita experiência com o assunto ainda, mas o trampo de hold no Ratos ali, ele não é muito complicado, porque sempre é 2 holds, tem um só de bateria e um para as cordas. Então divide muito o trampo e não é tanta coisa, porque só um amplo de guitarra, um amplo de baixo que eu cuidava. Então é só coordenar bem com a produção do show, esse lance dos horários, por onde entrar com os equipamentos, é mais essa parte da logística, assim, que você tem que tomar cuidado, troca de palco quando tem outras bandas. Então, assim, o trampo, eu nunca achei um trampo difícil, porque foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Sempre quis estar naquele ritmo de show, de palco ali, de viajar. Então, sempre foi tranquilo, assim, o Rato sempre dá uma estrutura boa para quem trabalha de hold ali, com equipamento, com estrutura de show, então é bem tranquilo, assim, não lembro de... Tanto que eu fiquei pouco tempo, assim, se contar como hold, mas nunca teve uns aperreios, assim, sei lá, teve uma vez no Rio que a gente foi tocar num lugar que era bem numa quebrada e, tipo, o acesso para chegar no palco era muito ruim, o lugar era no 2º andar, tinha uma puta escada, teve que levar a caixa do baixo pesada, assim, e tal, e tava, acho que tendo um jogo... Não sei se era do Fluminense, o que era, tinha uns caras, 2 quarteirão ali comemorando uns gols, dando uns tiros pra cima, o bagulho tava sinistro, mas assim, a história é mais engraçada do que aperreio, assim, sabe? Mas esse lance de lugar com acesso ruim, de vez em quando tem, assim, a maioria das vezes não, a maioria já é mais pensado pra ter um show, né? Que isso daí foi tipo meio que exceção. Então, o Inimigo começou com... uma ideia, a gente, os membros do Inimigo do começo eram pessoas que já tocavam juntas em outras bandas, e só que a gente sempre fazia som mais pesado, e a gente sempre ouvia, sei lá, um Dagnest, um Fugazi, um Husker Du, essas bandas Embrace, bandas bastante ali de Washington DC, a maioria delas da Discord Records e tal, e a gente falou, vamos fazer uma banda com um som diferente, com as guitarras mais não tão pesadas, não tão distorcidas, a voz mais cantada, fazer um som um pouco mais melodioso, assim. E essa foi a ideia mesmo, quando a banda começou. Fazer esse tipo de som um pouco diferente do que a gente já fazia com as outras bandas que a gente tinha. Então, começamos, a gente foi fazendo umas musiquinhas, gravamos ali a demo, aí um monte de gente começou a comprar demo, o pessoal foi curtindo, assim, porque esse tipo de som não tinha muitas bandas aqui que tocava. Então a gente achou que foi legal tocar pra frente, e aí a banda deu uma engrenada legal, assim. A gente fez bastante coisa, assim, no começo, quando a gente viu que a resposta do pessoal foi de curtir, eu acho que mais por um pouco de carência também desse tipo de som, né? Mas essa é a história aí do começo da banda. O Inimigo tem a primeira demo, que é 2001, daí a gente grava o disco Cada Um em Dois em 2003, que aí na época saiu em CD, e aí agora em 2016 o Matheus e o Alemão, que tem o selo lá, a Anda Anda e a Spicoli, eles fizeram em vinil. Esse é o primeiro disco. Aí a gente tem um compacto que chama Todos Contra Um, que aí já tinha mudado de formação, mas enfim, saiu aí em 2006. Aí a gente foi sempre mudando a formação da banda, né? Hoje em dia eu sou o único original. O último que estava na banda original era o Calota, que cantou até o ano passado e também que saiu da banda. Mas então, primeira demo, Cada Um em Dois, Todos Contra Um.
Aí vem um álbum Imaginário Absoluto. Depois a gente grava o Personalidades Plásticas. E aí a gente tem Música em Coletânea, que saiu aquela Não Somos os Primeiros, Não Seremos os Últimos, que a gente gravou 2 músicas. Temos um compacto que chama Desaba, que são 2 músicas. E a gente tem também uma demo que a gente gravou ao vivo no estúdio da Trama, que foi para a turnê de 2012 nos Estados Unidos. Então essa é a discografia do Inimigo. Então, aí assim, ó, agora em abril de 2018 vai sair um LP, desculpa, não é um LP, é um EP em 12 polegadas com 3 faixas que a gente gravou lá no Inner Ear, que é um estúdio lá em Washington DC, que gravou Bad Brains, gravou Minor Threat, gravou Dagnest, essas bandas tudo gravaram lá. E quando a gente estava em DC fazendo a turnê, quando a gente fez uma tour em 2015 pela Costa Leste, a gente fez um dia de sessão de gravação lá no Inner Ear. Até o técnico de som é o Donzinho Entara, que é um cara meio conhecido aí nesse meio. Então a gente vai lançar essas 3 faixas, que são 3 músicas inéditas que a gente gravou só pra isso. Vai sair num EP 12 polegadas aí agora em abril de 2018. E fora isso, com essa formação com o vocalista novo que entrou há pouco tempo, que é o Wellington, a gente já tem... Cara, a gente tá com 8 músicas novas já. A gente vai gravar um disco novo, aí um disco inteiro com a formação nova, agora pra 2018 também. Puta, eu escuto muito som, né, meu? Eu fico ouvindo os clássicos de sempre, as bandas antigas de punk, assim, que eu cresci ouvindo, aí que elas têm aquela sensação de lembrança de quando a gente começou a ouvir som e tal, quando era mais jovem. Aí tem as bandas que vieram um pouco depois, tem essas bandas atuais que você escuta e mexe com você de novo, assim, puta, então, mano, eu acho que é um pouco difícil falar 5 bandas assim, tipo, é bem difícil, mano. Bom, eu posso falar a banda que eu mais gosto, que é a banda minha preferida da vida, assim, é o Fugazi. Que eu acho que tanto as letras, quanto a música, todos os álbuns, assim, a forma que os caras faziam show e faziam turnê, eu acho um negócio bem que me inspirou pra caramba, assim, na minha vida, pra fazer as minhas bandas, pra ter referência, assim. O Fugazi foi uma banda que me inspirou pra caramba, assim, eu acho que não tem nenhuma banda que chega aos pés, assim, no meu ver, assim, sabe, em todos os aspectos, assim, acho que eu citaria o Fugazi como uma banda principal, assim, pra minha vida. Agora, falar 5 bandas, mano, já me vem umas 300 na cabeça, é foda.